Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Olá, boa noite, Bispo Natan. Boa noite, eu me chamo Marcelo, sou aqui do estado de Alagoas, da cidade de Lagoa da Canoa. Se o senhor quiser, tem a minha autorização para colocar esse áudio nos canais do senhor. Eu vivi e convivi dentro da empresa Universal por 16 anos. Meus últimos 3 anos como evangelista e como ombreiro, como líder de Força Jovem, como líder de evangelista, envolvido na política também, foi uma guerra. Bom, eu cheguei aqui no estado de Alagoas, porque desde São Paulo que eu já frequentava a Igreja Universal, e em 2015, eu aqui no estado de Alagoas, na cidade de Lagoa da Canoa, fica a 150, 140 quilômetros mais ou menos da capital alagoana, Maceió. E eu comecei a vir na Igreja Universal aqui de Lagoa da Canoa, aonde eu passei 3 anos da minha vida. E esses 3 anos foi guerra, foi escravidão. Mas é aquela, quando a gente entra, temente a Deus, não olha para os homens de Deus com maus olhos, cuidado para não olhar para o altar com maus olhos. É aquele lá que o senhor já conhece, o senhor sabe. Bom, daí, em 2015, entrei na Universal, aqui em Lagoa da Canoa. Pouco tempo fui levantado evangelista, comecei a fazer parte do grupo de evangelização. Com mais pouco tempo me colocaram como líder do grupo da evangelização, né? E comecei a trazer pessoas para a igreja, ganhar almas. E já fui chamado já para ser candidato a ombreiro, onde eu fiz 3 meses de curso, né, do CPO, aonde só há cobrança. No tempo que estava fazendo o CPO lá em Maceió, cada 15 dias eu tinha que ir. Quem morava no interior eu tinha que ir a cada 15 dias, da capital todos os domingos. E quem mora no interior tinha que ir a cada 15 dias para a capital, participar desse curso preparativo lá para ser ombreiro, que é o CPO. E era na época dos filmes de 10 mandamentos, né? Finalzinho de 2015, e já estava tendo preparamento de arrecadação de dinheiro para os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos começou em 2016, lógico, mas bem antes nós já estávamos se preparando, vendendo coisas para comprar ingresso para o filme. Até que uma vez a gente foi para essa reunião em Maceió e lá aparecia uma feira. Antes de eu subir para a reunião do CPO, aparecia uma feira na Catedral de Maceió. Embaixo no estacionamento, pessoas fazendo cabelo, pessoas fazendo unha, pessoas vendendo almoço, pessoas vendendo quentinha, era lanche, era tudo, sabe? Era bazar para arrecadar dinheiro para comprar ingresso para o filme Os 10 Mandamentos. Uma certa reunião que eu participei no pátio lá, que era com o bispo, e essa reunião, foi 2 horas de reunião, ele só pediu. Ele olhava para a cara dos candidatos a ombreiro que estava participando do CPO, ele só pediu. Eu saí daqui 140 quilômetros, paguei passagem, sabe, o gasto para ir e vir para Maceió. E chega lá só para o bispo pedir, não teve nada de reunião. Ele só pediu, pedia saco de cuscuz a um, uma melancia a outro, um saco de laranja a outro, que era para fazer lá as coisas dele lá para vender, para comprar ingresso para o filme 10 Mandamentos. Bom, e aquela lá, vinha o pensamento, isso é certo, mas ao mesmo tempo a gente repreendia. Por quê? Não olha para o homem de Deus com maus olhos, cuidado com maus olhos, é o que a gente é ensinado lá dentro. Em 2015, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu tinha meu trabalho, tinha minha moto, né? Tinha minha mercearia, quebrei, bispo. Quebrei. Porque tirei todo o foco, o meu foco era só obra. Até que chegou um ponto que eu trabalhava numa agricultura, numa empresa que é de bebidas e ao mesmo tempo também agricultura. O pastor da época começou a pegar no meu pé, falando que eu não podia trabalhar naquele trabalho, porque eu era um homem de Deus e eu não podia estar
naquele trabalho, tinha que se revoltar. E ficou de 4 a 5 meses, todos os dias, quando eu ia na igreja, toda semana, toda hora. Rapaz, sai desse trabalho, você não está confiando em mim, eu sou um homem de Deus, sou um profeta, o que o profeta fala, acontece, sai desse trabalho. Chegou um ponto que aquilo mexeu tanto com a minha mente que eu saí do trabalho. Porque disse que trabalho de agricultura, esse negócio não era para mim. Mas o que a nossa região oferece aqui, bispo, é esse trabalho, não tem outro trabalho, não tem indústria. Foi a pior burrada que eu fiz da minha vida, ter saído do trabalho. Perdi minha moto, porque não pude mais pagar as prestações da moto. Fiquei desempregado, pagando aluguel. Cheguei a um ponto terrível, quase que eu passo fome com a minha esposa. E o pastor, na época, tendo conhecimento, virou as costas para mim e para minha esposa. Aí veio rifa, nessa época, veio rifa para a gente vender, que era para assistir o filme 10 Mandamentos. Cada rifa custava R$ 50, que era de um carro. Me deram 3 rifas, 3 para minha esposa, e todos os evangelistas, na época era 11 evangelistas, todos foram obrigados a pegar as rifas. Na época teve evangelista que pagou a rifa e ao mesmo tempo já saiu. Porque se não vendesse, era obrigado a pagar. O pastor falou, quem não vender vai pagar do próprio bolso. E nós foi obrigado a pagar, bispo. Você vê, o senhor vê, bispo, o senhor vê. Eu desempregado, minha esposa desempregada, nós tivemos que pagar R$ 300 no nosso bolso. Depois dessa já veio outro de um jogo de cozinha, que era R$ 20. A mesma situação. Eu tive que pagar R$ 60, a minha esposa R$ 60. Depois dessa veio outra rifa, que era de uma moto. Cada rifa custava R$ 10. Tivemos que pagar também. Infelizmente tivemos que pagar. Por se eu ver o absurdo. Só que essa eu não paguei, nem eu e minha esposa. Os outros evangelistas pagou. Eu não paguei. Porque nesse período eu estava desempregado, passando por uma situação financeira terrível. E eu tinha uma mercadoria em casa, que eu trabalhava com a minha esposa. E sobrou a mercadoria. A gente quebrou, mas ainda sobrou algumas mercadoria. E eu fiz um kit com aquelas mercadorias que eu tinha disponível. E fiz uma rifa para me vender. Foi aonde chegou essa última rifa para a gente vender, que era num jogo de cozinha. De uma moto, desculpa, de uma moto. E essa rifa custava R$ 10. Eu não vendi nenhuma, porque eu já estava vendendo a minha rifa com a minha esposa. Eu disse, ou nós vendemos essa rifa com os últimos restos de mercadoria que a gente tem aqui, faz um kit aqui e vende essa rifa para nós, ou nós vamos passar fome esse mês. Falei para minha esposa isso. E entregar, aí quando foi no domingo, eu já estava vendendo durante a semana a minha rifa com a minha esposa. Quando foi no domingo, chegou essas rifas dessa tal moto e a mesma ordem. Nessa não foi mais nem 3 rifas, dessa vez foi 10 rifas para cada pessoa. E eu não vendi nenhuma. Simplesmente, quando eu não vendi nenhuma, foi um dia de prestar conta, o pastor me chamou e falou, você não vendeu nenhuma rifa. A menina, a outra evangelista, vendeu 35 rifas. Você não vendeu nenhuma, nem você nem sua esposa, rapaz. Tá amarrado, você tá dando mole. Sempre aquela conversa, bispo. Tá dando mole. E ele tinha conhecimento que eu estava desempregado. Ele tinha conhecimento que eu estava passando dificuldade com a minha esposa. E era onde eu perguntava, cadê a obra social da Igreja Universal? Que eles tanto falam, que ajuda, que cuida do povo, faz obra social. Que obra social que nada? Eles fazem obra social que nada, né? Mas aquela coisa, né? Cuidado mal dos olhos, então a gente fica aquele medo. E depois eu fui começando a analisar as coisas, né? Saiu esse pastor, depois veio outro pastor, muito do ignorante, só gritava com as pessoas. A igreja começou a ficar vazia, esse pastor só passou 2 meses. Veio outro pastor, que queria que a gente evangelizasse a semana toda, queria que a gente evangelizasse, né? Quem não ia evangelizar, eles diziam que estava mal espiritualmente, que as pessoas iam para o inferno e a gente era culpado. Bom, ficava fazendo aquela festa lá na mente da pessoa, né? Querendo contaminar a mente da pessoa, querendo colocar medo, né? Mexendo com o psicológico da pessoa. Mas voltando um pouquinho atrás, nos filmes 10 Mandamentos, uma época eu estava trabalhando num trabalho e eu fui obrigado a deixar o trabalho lá, deixar só trabalhar metade do dia, para ir para a fila do cinema, que disse que era obrigatório todos os evangelistas ir, todo mundo ir, todos os ombreiros ir, para estar na fila do cinema. Que tinha cada um comprar o seu ingresso. Chegou lá nada de comprar o ingresso. Quem pegou o dinheiro foi o pastor, já entregou na mão do regional, e nós ficamos lá na fila do cinema,
só para dizer que tava super lotada as filas, tava cheio de gente. Já sabe como que é, né? Para mostrar na mídia como é que tava. Teve pessoas aqui que foi assistir o filme 4, 5, 6, 7, 10 vezes, os 10 mandamentos. Quando era para arrumar um ônibus, ele colocava eu para ir na prefeitura pedir ônibus. Eu perdia dia, perdia semana de trabalho para arrumar esse ônibus, né? Para levar o pessoal para o cinema. E se eu não fizesse isso é porque eu estava dando mole. E como eu era candidato a ombreiro, e quando começou a passar o filme 10 Mandamentos, eu já tinha sido levantado ombreiro. Eu fui levantado ombreiro no dia 29 de novembro de 2015, né? Então, como eu era ombreiro, só tinha eu de ombreiro na igreja, então eu tinha que dar o melhor, eu tinha que dar o sangue, você tem que dar exemplo. Essa era a conversa. Essa era a conversa. E eu fui nessa e cada vez me afundando, financeiramente me afundando, perdi trabalho, perdi tudo, fiquei 2 anos desempregado, na miséria total, sendo ombreiro. E ficava perguntando uma coisa, porque nas reuniões ele falava se a pessoa tivesse mal financeiramente, a vida destruída financeiramente, é porque tinha demônio. Eu digo, então eu tenho o Espírito Santo, o que é que eu tenho, meu Deus? Como é que pode? Mas era uma luta na mente, era uma confusão na mente. Peso, andar com peso, tipo, toda hora isso. E chegou uma hora, eu não vou contar, vou contar aqui mais rápido, porque se eu for contar tudo, em breve vai ficar umas 2 horas. Resgatar a sua igreja, e todos que o negaram viveram em prazeres terão uma surpresa. Assim diz a palavra, Jesus Cristo voltará. Tristeza para vários, os seus adversários no céu não vão entrar. Inscreva-se e ative as notificações para você Em ficar Gênesis atualizado. viajo em Noé.